Queridos irmãos, nós somos um povo chamado por Deus para darmos um testemunho distintivo no meio da cristandade. Em Apocalipse 14, verso 12, encontramos que o anjo aponta para a terra e fala da característica de um povo. Diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Deus determinou que seria a este povo que ele daria a revelação das profecias do Apocalipse e das demais que falam do tempo do fim. Em Apocalipse 12, verso 17, a Bíblia diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E mais à frente a Bíblia explica qual é este testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, verso 10, respondendo ao profeta João, ou falando com o profeta João, o anjo diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso quer dizer que Deus vai revelar as suas profecias para o povo na terra que é o seu verdadeiro povo. O povo que guarda os seus mandamentos pela fé de Jesus. Agora, este povo, ele sofre a ira do dragão. Este povo, ele é especialmente perseguido, é especialmente questionado. E é necessário que este povo dê a razão da sua fé. Quando nós falamos de um povo que guarda os mandamentos de Deus, obviamente estamos falando de um povo que guarda também o quarto dos mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, verso 8, o quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. E aí no verso 11, ele demonstra que o mandamento ele foi dado antes mesmo do pecado. Antes mesmo do homem ser pecador. Ou seja, ele nada tem a ver com um povo apenas, o povo de Israel, mas ele tem a ver com a humanidade, ele tem a ver com o nosso ancestral maior, o pai Adão. Verso 11, a razão para o mandamento do sábado é: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ocorre que é muito questionada a obediência ao quarto mandamento no dia de hoje, e as pessoas apresentam razões diversas. Muitas delas usam a Bíblia como base para justificar a não obediência ao quarto mandamento. Razão pela qual é necessário que nós conheçamos profundamente a Bíblia, a fim de que possamos dar uma correta razão da nossa fé. E o Senhor me impressionou a trazer no dia de hoje a resposta a várias objeções que são apresentadas para que não se obedeça o mandamento do sábado. Creio que isso pode servir tanto para nós que estamos aqui, para darmos a razão da nossa fé, quanto para você que nos assiste pelo YouTube, talvez para aprendizado, ou mesmo para você que já guarda o sábado conforme o mandamento, para que você possa dar a razão bíblica para a tua crença e também dar a explicação correta de muitos dos versos da Bíblia que são mal interpretados. Eu tenho aqui comigo um material, ele é fruto de questionamentos feitos por pessoas que não guardam o sábado, e eu quero apresentar então as perguntas e em seguida nós vamos avaliar e responder biblicamente, ok? Então a primeira pergunta
que foi encaminhada por pessoas que têm este entendimento, não guardam o sábado, foi encaminhada por uma pessoa que guarda o sábado, inclusive tem acompanhado as nossas mensagens. Eles dizem que no Velho Testamento, Deus ordenou os israelitas que santificassem o sábado. Agora, dizem que no dia de hoje, a história pode ter mudado. Para eles, mudou. Em Êxodo 28 ao 11, segundo eles, Deus ordenou aos judeus que guardassem o dia de sábado. E no Novo Testamento, vemos que as leis do Velho Testamento eram para continuar somente até a morte de Cristo. Nas passagens seguintes, eles vão acrescentando aqui para esclarecer o que querem dizer. Eles mencionam aqui, no início do comentário, que os guardadores do sábado são os adventistas do sétimo dia. Bom, em primeiro lugar, quero esclarecer que os guardadores do sábado não são só os adventistas do sétimo dia. Em primeiro lugar, são Adão e Eva, porque eles guardaram o sábado. Em segundo lugar, o pai Abraão, porque em Gênesis capítulo 25, queria abrir com vocês, em Gênesis capítulo 25, ou 26, perdão, no verso 5, o Senhor diz para Isaac que Abraão obedeceu a sua voz. O Senhor fala, Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, se Abraão guardou os mandados de Deus, e o sábado estava desde a criação, Abraão guardou o sábado. E que o sábado era, desde a criação, guardado, está em Gênesis também. Em Gênesis capítulo 2, no verso 2, diz assim, e havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus havia recém-criado Adão e Eva, não havia pecado. Primeira semana da criação, e Deus abençoou e santificou o dia do sábado. E quando passamos do tempo de Cristo, os cristãos guardavam o sábado, coisa que nós vamos ver aqui. O costume de Jesus, que deu origem ao cristianismo, era, por exemplo, congregar aos sábados. Está em Lucas 4, verso 16. Diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E depois, na dispensação cristã, logo após a morte de Jesus, logo após a morte de Jesus, a Bíblia diz que os cristãos seguidores dele guardaram o sábado conforme o mandamento, ou seja, os cristãos deram testemunho de que o mandamento do sábado, para eles, não foi cravado na cruz, não estava morto na cruz. Abram comigo em Lucas, capítulo 23, a partir do verso 52. Diz assim, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo no sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e, no sábado, repousaram, conforme o mandamento. Então aqui nós vamos traçando a linha. Adão e Eva guardaram o sábado. Abraão, o pai da fé, guardou o sábado. Jesus guardou o sábado. Os discípulos de Jesus, mesmo após a sua morte, guardaram o sábado. Os cristãos guardavam o sábado até o século IV, quando Constantino fez um decreto,
no ano 321, e disse que todos adorem o venerável dia do sol. A partir daí, cada vez mais festas religiosas foram sendo instituídas no dia de domingo, e no decorrer de alguns séculos, o domingo foi adotado como padrão no cristianismo oficial. Mas não no cristianismo bíblico apostólico, esse não. Sempre Deus teve um fio de ouro. Igrejas na África que guardavam o sábado, no norte da África. Também ele teve pessoas como no sul da França, os albigenses. Há notícias de que alguns deles guardavam o sábado também, e assim por diante. A guarda do sábado foi preservada ao longo dos séculos. Os adventistas do sétimo dia guardaram o sábado, assim como os batistas do sétimo dia também guardaram o sábado, assim como também vários outros. A Igreja de Deus do sétimo dia guarda o sábado no dia de hoje. Nós poderíamos falar de uma série de outras denominações que guardam o sábado. Nós, do Ministério de Advertência Final, que não pertencemos a nenhuma destas denominações, guardamos também o sábado. Não porque o fulano ou ciclano guardam, mas porque, como vimos, biblicamente Deus instituiu o sábado e o manteve até o dia de hoje. A propósito, convido vocês a abrirem comigo em Salmos capítulo 111. E ali nós vamos ver sobre a perpetuidade dos mandamentos do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 111, no verso 7, digo, o Senhor diz: as obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Os mandamentos de Deus permanecem firmes para todo o sempre. Então, quando é dito aqui, olha, o mandamento do sábado caiu na cruz, certo ou errado? Bom, biblicamente, o que é que nós podemos dizer? Errado. Né? Agora, alguns textos foram apresentados aqui como razões para dizer que o sábado teria caído. Obviamente, esses textos devem estar interpretados de uma forma diferente da correta. E é isso que nós vamos avaliar. Vamos para Efésios, capítulo 2, versos 14 e 15. É um texto citado aqui. Falando de Jesus Cristo, para os crentes efésios, que eram gentios, o apóstolo Paulo disse: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Qual foi a lei abolida aqui? O próprio verso explica. Aqui diz a lei na forma de ordenanças. Talvez você não saiba, só vou passar aqui um pouquinho para frente. Talvez você não saiba, mas existe a lei moral e existe a lei na forma de ordenanças, que é chamada também a lei cerimonial. A lei moral, ela não foi abolida, como nós já lemos lá em Salmos capítulo 111, mas a lei de ordenanças, esta sim. Né? Então vamos agora para os textos, a fim de a gente poder confirmar isso com mais segurança. Primeiro, com respeito à lei moral. No livro de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo fala que o objetivo do Evangelho é que a lei moral se cumpra nas nossas vidas. E Paulo, falando em Romanos, está falando depois que Jesus ressuscitou. Depois da cruz, portanto. Né? Cabe lembrar que Paulo, depois da ressurreição de Jesus, primeiro ele era Saulo, o perseguidor da igreja, e mais tarde é que ele se tornou o apóstolo de Cristo. Romanos capítulo 8,
aqui no verso 3. Porquanto, Paulo diz, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele diz aqui, para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito, no ministério do Espírito. Quem recebeu o Espírito de Deus vai andar em harmonia com a lei. Talvez alguém ficasse na dúvida e dissesse, não, mas aqui fala justiça da lei. Para não ficar a dúvida, vamos ver o que é a justiça, portanto. Abra comigo em Salmos 119, Salmos capítulo 119, no verso 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. A justiça são os mandamentos de Deus. Então, quando diz a justiça da lei se cumprir em nós, é literalmente os mandamentos da lei se cumprirem em nós que andamos pelo Espírito. Você crê que anda pelo Espírito? Isso é verdade se hoje a tua vida está em harmonia com os mandamentos de Deus. Quer dizer que a justiça da lei se cumpre em você. Tá, mas então, qual era aquela lei de ordenanças que ela caiu? Eu vou usar outro texto, que ele é muito usado para nós tratarmos disso, da lei de ordenanças, ok? Eu quero citar para vocês Colossenses capítulo 2, vamos abrir comigo? Colossenses capítulo 2 vai falar da lei de ordenanças. Colossenses 2, a partir do verso 13. Olha que interessante. Paulo, escrevendo aos Colossenses, está falando da experiência deles depois que aceitaram a Jesus. E quando vós estáveis mortos nos pecados, perdão, no verso 12 diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Olha que interessante, no verso 14, é dito que foi riscada a cédula que consistia de ordenanças. Esta cédula foi gravada na cruz. A mesma palavra que nós encontramos em Efésios capítulo 2. Ordenanças, é uma lei de ordenanças. Que espécie de ordenanças? Nós vemos no verso 16, ali diz, comer, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova. Opa, peraí. Qual era a lei que prescrevia comer, beber, dias de festa e dias de lua nova? Era justamente a lei das cerimônias, chamada lei cerimonial. Essa lei é explicada em parte do livro de Êxodo, especialmente no livro de Levítico e também em parte do livro de Deuteronômio. É esta lei que prescreve os sacrifícios para o perdão do pecado. Ela é que prescreve que os animais deveriam ser mortos, lembrando que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus morreria pelos nossos pecados. É por isso que João Batista, quando viu Jesus, apontou para ele e falou, eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. O João, iluminado pelo Espírito Santo, estava dando a entender que os sacrifícios de animais prescritos na lei de cerimônias, eles estavam apontando para o verdadeiro sacrifício de Cristo. E esta lei, ela prescrevia dias de festa, de lua nova e também dias chamados santas convocações, que eram conhecidos também como sábados cerimoniais. Era um dia que, independente do dia da semana que caísse, ele deveria ser considerado como um sábado. Agora vamos aos exemplos bíblicos, porque até agora eu falei, mas nós não abrimos a Escritura para ver. Vamos para Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Aqui no verso 28. Aliás, antes de ler ali, eu queria só ler um detalhe que vai ajudar a entender, tá bom? Levítico 23, versos 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Aí ele trata da primeira. 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Em primeiro lugar, Deus fala do sábado, do mandamento da lei moral, o sábado da semana. Agora, em seguida, ele demonstra que ele vai falar dos sábados cerimoniais. Olha o verso 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado, ou seja, fora o sábado da semana, que eu já mencionei, está no verso anterior. Agora eu, o Senhor, vou dar outras santas convocações para vocês. Aí ele começa mencionando a primeira, no verso 5. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Interessante. Semelhante ao mandamento do sábado, não é? Tereis santa convocação, não fareis nenhuma obra servil. Verso 8. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Note que aqui ele já começa a falar das festas, portanto é uma lei de cerimônias. E aí ele fala do dia no qual não se deveria trabalhar. Olha, o dia da santa convocação não se trabalha. E este dia era considerado como sábado. Qual é a prova bíblica? Abram comigo no verso 28. E naquele mesmo dia, até desde o verso 27 vai ficar melhor. Mas aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que, naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, à tarde.
de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Esse verso é chave para o entendimento. Ele mostra que o sábado especificado aqui, ele não é determinado pela semana, mas ele é determinado pelo dia do mês. Ele diz aqui, sábado de descanso vos será, verso 32. Aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Da o pôr do sol do dia 9 do 7º mês, até o pôr do sol do dia 10 do 7º mês. Este dia deve ser considerado como sábado. Pergunta, o dia 10 do 7º mês sempre cai no sábado da semana? Não. Pode cair na segunda, na quinta, na quarta, na terça, não importa. O judeu deveria considerá-lo como sábado. Assim como também, logo depois da Páscoa, nós vimos lá, o dia 15, lá no verso 6, o verso 5 falava da Páscoa. Olha, no primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos. Verso 7, no primeiro dia, ou seja, dia 15, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, o dia 15 do primeiro mês era chamado de sábado o quê? Cerimonial. E os judeus consideravam o sábado cerimonial como diferente do sábado semanal? Sim ou não? Sim. Sim, a resposta é sim. Há evidência bíblica disso? Claro que há evidência bíblica disso, né? Até a propósito, queria explicar por que Deus mandou os judeus comemorarem os sábados cerimoniais. Os sábados cerimoniais, nós lemos ali em Colossenses, agora há pouco, que eles eram sombras, não é verdade? Então a sombra é o seguinte, eu estou caminhando, o sol está atrás de mim, a minha sombra vai na minha frente, certo? Até o momento que eu chegue. Então, quem vai ultrapassar o limite da rua primeiro? É a minha sombra ou sou eu? É a minha sombra, né? Em seguida eu venho. O mesmo em relação aos sábados cerimoniais. A cada dia 15 do primeiro mês, todos os anos, o judeu comemorava um sábado. Por quê? Porque no dia em que a profecia relacionada com a festa da Páscoa se cumprisse, o dia 15 do primeiro mês seria um sábado. Amém. Prova histórica e bíblica. Jesus morreu no dia da Páscoa. Não é verdade? Aqueles que conhecem um pouquinho dos evangelhos sabem disso. Jesus morreu no dia da Páscoa. E quero passar para vocês uma prova disso, né? Vamos para João capítulo 13, verso 1. João capítulo 13, verso 1. Abram lá comigo, por gentileza. Vou dar um tempinho aí para todos lerem. Diz lá, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, etc. Aí começou a cerimônia da Santa Ceia, certo? Então aqui nós vemos que era a época da Páscoa, certo? E foi justamente no dia anterior à Páscoa, né, no dia que se iniciava a Páscoa, que Jesus teve esta comemoração. E eu queria trazer um outro texto para vocês, que nos ajuda a entender que a profecia ia se cumprir. A Páscoa, segundo nós lemos em Levítico, era em qual dia? 15º Dia 14 do primeiro mês.
Nós já vimos aqui que Jesus morreu em qual dia da semana? Sexta-feira. Dia 14 era sexta-feira. Portanto, o dia 15 seria qual dia? Sábado. Interessante, não? Então, dia 15 seria sábado. A cada ano, os judeus comemoravam, né, para que se lembrassem o quê? Que no dia 15 do primeiro mês, quando Jesus morresse, aquele dia seria um sábado. Este era o sentido do sábado cerimonial. Compreendem? Era uma soma. Inclusive, eu quero procurar aqui, já achei, está em João capítulo 19, verso 31. Quando o sábado cerimonial coincidia com o sábado semanal, os judeus escreviam que aquele era grande, ou seja, era grande aquele dia de sábado. E é justamente o que acontece por ocasião da morte de Jesus. Veja lá em João capítulo 19, verso 31. Diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Interessante, essa expressão era grande, ela é única aqui. Então ninguém pode assumir pela Bíblia de que, esta grande não se referiria a um sábado semanal coincidindo com um sábado cerimonial. É o único entendimento possível para este adjetivo, sábado grande. É grande porque coincidia um com o outro. Ele não era maior em tempo, tinha a mesma duração de qualquer outro dia, certo? Qualquer outro sábado que fosse exatamente na mesma época do ano lunisolar seria de mesma duração. Então não se pode dizer que aquele sábado era grande porque durava mais horas, não era isso, né? Era grande por causa da sua importância. Era grande por causa da coincidência do sábado semanal com o sábado cerimonial. Agora, quero voltar aqui para trabalhar, ou seja, nós estudamos um outro argumento que é colocado para dizer que a lei foi abolida. É usado o texto de Romanos, capítulo 7, versos 4 até 7. Até aqui quero perguntar aos irmãos, ficou clara a diferença da lei cerimonial e da lei moral, do sábado moral? Veja, a lei cerimonial prescrevia sábados cerimoniais, eles eram 7. É o equivalente aos nossos feriados hoje, vai? E a lei moral dos 10 mandamentos prescrevia o sábado do 7º dia. Nós não podemos confundir as menções que a Bíblia faz aos sábados cerimoniais com o sábado da lei moral. Quando em Colossenses capítulo 2 a Bíblia fala: ninguém vos julgue por causa de festas, de comer e beber, de lua nova e de sábados, está se referindo aos preceitos da lei cerimonial. Todos os itens mencionados ali, eles são da lei cerimonial. Comer e beber. A pessoa que sacrificava comia dos sacrifícios. Você pode ler isso, você que está em casa, em Levítico capítulo 4. Leia todo o capítulo e você vai ver, né, como era feito o sacrifício. Né? Leia todo o livro de Levítico para você ver que em vários sacrifícios a pessoa deveria comer parte deles. E nós lemos hoje em Deuteronômio capítulo 14, falando sobre o próprio dízimo, que os animais sacrificados também eram comidos. Ok? Então a lei que especificava comer e beber era a lei cerimonial. Também especificava as festas, nós já vimos quais são. Nós também vimos que ela especifica os sábados cerimoniais e também especificava as luas novas. As luas novas estão em Números capítulos 28 e 29. Você pode ler lá. Então, meus queridos, nós vemos que uma coisa são os sábados cerimoniais, outra coisa são sábados semanais. Os sábados cerimoniais pertenciam à lei de ordenanças que foi cravada na cruz. E por que foi cravada? Ora, a lei de ordenanças prescrevia sacrifícios que apontavam para o sacrifício de Cristo. Mas quando o verdadeiro sacrifício foi feito,
Que razão haveria de continuarem se sacrificando animais? Nenhuma. Por isso que, então, ela foi abolida. E Deus deu prova de que ela foi abolida a propósito, né? Até antes de ler Romanos 7, queria abrir com vocês em Mateus 27. Por uma mão invisível, Deus fez com que fosse rasgado o véu do santuário dos judeus, para eles entenderem que a lei que prescrevia todas as cerimônias do seu santuário, ela tinha sido cravada na cruz. Mateus 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas. Aqui diz que o véu do templo se rasgou. O véu era justamente o lugar para onde era levado o sangue dos animais sacrificados. Então, quando ele é rasgado, fica demonstrado que Deus não esperaria mais o sangue de animais. O verdadeiro sangue de Cristo já tinha sido derramado. Então, as ordenanças tinham sido abolidas. As ordenanças relembravam que nós tínhamos dívida de pecado, certo? Cada vez que alguém sacrificava um animal, ficava demonstrado que ele era um pecador. Ele confessava que devia para a lei. Mas quando Jesus morreu, perdoou os nossos pecados. Razão pela qual não tinha mais por que ficar registrando as dívidas naquele santuário. Então, meus queridos, claro fica que sábados cerimoniais foram abolidos, enquanto os sábados semanais não foram abolidos. Romanos 7, versos 4 até 7. Esse texto fala de um comparativo, nós chamamos de analogia do casamento. Na carta aos Romanos, Paulo explica sobre a doutrina da justificação pela fé. Em cada capítulo ele aborda um aspecto da doutrina. E no capítulo 7, para ilustrar a doutrina, ele faz uma analogia. Essa analogia é um comparativo entre o nosso eu e a nossa vontade com o casamento de um marido e uma esposa. Por isso que no verso 1, por exemplo, ele diz: não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Que lei é essa? É aquela que diz: não adulterarás, certo? Esta é a lei que prescreve o casamento. É um dos 10 mandamentos de Deus. Enquanto a mulher vive numa situação estável entre os dois, não há traição, ok, ela está ligada ao marido por essa lei. Verso 3: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Qual é a lei que prescreve adultério? É a lei moral, não adulterarás. Então, você se envolveu com outro, a lei condena, adultério. Mas, continua o verso: morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós. Olha que interessante, ele está fazendo um comparativo, é uma analogia. Ele fala da história do casamento, agora ele fala: ó, assim também vocês. Agora estou voltando para o caso físico real de vocês. Vocês estão, ou vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora que estamos livres da lei, morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra.
A Bíblia diz que Paulo escreveu coisas difíceis, as quais os homens doutos torcem para a sua própria perdição. Quem disse isso foi o apóstolo Pedro. E aqui é um desses casos. Veja, do que ele está falando? No verso 4, ele diz: vocês crentes estão mortos para a lei. Qual lei? A do casamento, aquele que ele vinha mencionando nos 3 primeiros versos, né? Havia um matrimônio ali. E vocês, nesse matrimônio, morreram para que vocês pudessem se casar com Cristo. Então, na analogia de Paulo, nós estávamos casados com outro alguém, um marido ruim. E agora nós tivemos que morrer, porque, segundo a lei, se não há adultério, só pode haver rompimento do matrimônio quando alguém morre, certo? Então ele está falando de uma morte espiritual. Nós temos que morrer e temos que nascer de novo. Isso é conversão. Paulo está falando disso, da conversão. E eu pergunto a você, meu querido, quando alguém se converte, a vida muda da desobediência para a obediência ou ela continua igual? O bêbado continua bêbado, o dependente do cigarro continua fumando. É assim? Não, não é, né? Então, nós vemos que há uma mudança. É disso que Paulo está falando. Morrer para a vida antiga e recomeçar uma nova. Vocês morreram para a lei do casamento pelo corpo de Cristo, verso 4, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos. Nós passamos a ter o segundo marido, que é Cristo. E agora, pelo segundo marido, nós damos fruto para Deus. Por quê? Porque quando estávamos na carne... agora ele falou qual era o velho marido. Qual era o velho marido? Nós estávamos no casamento antigo. O casamento antigo era com a nossa carne, com o nosso eu. Se hoje eu sou casado de novo, não é o meu caso, mas se eu fosse, né, eu poderia dizer, quando eu estava no meu casamento antigo, e aí sabe-se que eu estou me referindo àquela situação anterior. É o que ele diz aqui. Porque quando estávamos na carne, no casamento anterior, as paixões do pecado, dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Paixão tem a ver com casamento, não é? Então havia uma paixão entre os dois ali. Nesse caso, no comparativo de Paulo, havia uma paixão entre a nossa vontade e o nosso eu. Resumindo, nós éramos egoístas. Nós fazíamos o que nós queríamos e não o que Deus quer. Não é assim? Então as paixões operavam. E agora a carne é como se fosse o marido na história, e nós a esposa. Acontecia que nós pecávamos. É aquela história. Mesmo que eu pensasse em fazer o certo, eu não fazia o certo. Eu amava o errado. As paixões, isso é paixão, não é? Mas agora, verso 6, estamos livres da lei do casamento, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Ora, nós morremos para a nossa vida antiga, então nós morremos para o primeiro casamento. Agora, nós começamos a servir a Cristo em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que velhice da letra é essa? Quando ele fala velhice da letra, ele está meramente se referindo ao casamento antigo, que era regido pela lei do casamento. A lei que ficou velha é literalmente aquela que determinava que espiritualmente eu estou casado com o meu eu, com a minha carne. Entende? Agora, quando eu morri e ressuscitei espiritualmente, eu não estou mais naquele casamento. Ou seja, caducou aquele casamento, caducou aquele mandamento que dizia, olha, você não pode se separar da tua carne. Você vê que é tudo uma analogia. Paulo não está falando fisicamente, na realidade, ele está só fazendo um comparativo para que eu entenda o que é uma conversão. Conversão é morrer para a vida antiga e nascer com Cristo para uma vida nova, um novo casamento. Então, eu morro para o matrimônio antigo. Aquela lei que determinava que eu ficava casado com o meu eu, ela morreu para mim. E agora eu sirvo com Cristo. Mas quando eu sirvo com Cristo, quando eu obedeço a Cristo, eu vou obedecer a lei moral ou não vou? No casamento antigo eu era transgressor da lei. No casamento antigo eu era pecador.
Pecado é transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. O problema em pauta aqui não é a lei dos mandamentos. O problema era eu. Eu é que não era convertido. Por isso que no verso 7, o apóstolo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conhecia o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Ou seja, o problema não é que a lei estava errada e precisava ser abolida. A lei não tinha nenhum erro. A lei não é pecado. Pecado é a transgressão dela. Agora, eu não conheceria o pecado se não fosse a lei. Então a lei me mostrou que eu estava errado. E a partir do momento em que eu me casei com Cristo, na minha nova vida, eu vou dar em harmonia com a lei. E que este é o objetivo da explicação de Paulo, fica claro pela sequência do texto de Romanos. Logo no começo do capítulo 8, que é uma continuidade do 7, capítulo 8, verso 4, o apóstolo diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quem está andando em novidade de Espírito, conforme diz Romanos 7, verso 3, a justiça da lei está se cumprindo na sua vida. Os mandamentos estão se cumprindo na sua vida. Então, que espécie de lei caducou? Somente na analogia de Paulo, aquela que me prendia ao meu eu, à minha carne. E como é que ela caduca, espiritualmente falando? Quando eu morro para o meu eu. Então caducou-se um casamento, certo? Agora pode haver um novo casamento. É só nesse sentido que nós podemos entender o termo velhice da letra em Romanos capítulo 7, verso 6. Vamos avançar. E detalhe, viu, irmãos? Eu só quero comentar um fato aqui, porque eu acho que ele pode nos ajudar. Mesmo quem diz que a lei caiu na cruz, quando perguntado se nós podemos matar hoje, se nós podemos adulterar, a pessoa diz que não. Daí fica um reconhecimento implícito de que sabe-se que a lei de Deus continua em vigência. Toda a questão sobre se a lei está em pé e não é para determinar se nós podemos adorar outros deuses, se nós podemos matar, roubar, adulterar. Tudo isso as pessoas acham que está errado mesmo. É só para negar o quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia de sábado. Mas, para benefício de todos nós, o Senhor nos deixou uma orientação em Tiago, capítulo 2, no verso 10. Ele diz assim, ó: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. E aqui, na sequência, note que estamos no Novo Testamento, é na Nova Aliança, no verso 12, ele fala: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Sabe, irmãos, nós devemos avaliar com carinho, com cuidado, os textos onde a Bíblia fala nova aliança, nova lei. Nós não devemos confundir esses textos. Outro exemplo de confusão de textos com respeito à nova lei encontra-se em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Ali o apóstolo Paulo fala da mudança do sacerdócio dos hebreus para o sacerdócio de Cristo. Vou resumir para até não nos estendermos demais no sermão. Desde a época de Levítico, lá em Levítico capítulo 16, por exemplo, foi prescrito que Arão, irmão de Moisés, fosse o sacerdote. E dali por diante, os seus descendentes da tribo de Levi fossem também
sacerdotes, os familiares de Arão. Ocorre que quando Cristo morreu e ressuscitou, diz a Bíblia que ele se tornou o verdadeiro sacerdote, razão pela qual Deus não reconhecia mais aqueles homens hebreus da tribo de Levi como os genuínos sacerdotes. E aí é quando é dito o que nós vamos ler em Hebreus 7, verso 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Agora, de que lei está se falando? Será que é da lei moral dos 10 mandamentos? Ou é da mesma lei cerimonial que, além de prescrever os sacrifícios, ela prescrevia quem deveria fazer o sacrifício? Ou seja, prescrevia quem teria o sacerdócio. Não é a lei moral aqui, é a lei cerimonial. Ou, para ficar mais fácil para você entender, a lei cerimonial que incluía a lei do sacerdócio. Mudou a lei do sacerdócio. Não era mais o sacerdócio levítico, ou seja, não eram mais os levitas aqueles que seriam intercessores, ou sacerdotes, entre Deus e o homem. Porque o verdadeiro intercessor já estava no céu, ele já tinha vencido o pecado, era Cristo Jesus. Isso fica evidente no próprio texto. Olha lá, verso 13. Porque aquele de quem essas coisas dizem, se pertence a outra tribo. Pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Fica evidente que ele está falando da lei que prescrevia o sacerdócio, a lei de Moisés. E aqui diz que Jesus procedeu de Judá, enquanto na lei de Moisés os sacerdotes deveriam vir da tribo de Levi. 15. E muito mais manifesto é, ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ora, fica evidente que está falando não do mandamento da lei moral, mas da lei do sacerdócio. O mandamento que prescrevia que homens da tribo de Levi fossem sacerdotes. Mais uma vez, Paulo não está dizendo que a lei foi cancelada. Pelo contrário, a lei continua em pé. Inclusive, a propósito, quando Paulo explica o Evangelho no livro de Romanos, ele fala que quem está sobre a graça não peca mais. Isso quer dizer que não transgride a lei? Está em Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E para fechar, irmãos, nós vamos dividir esse assunto em duas partes, até para não cansar demais a todos. Mas para fechar no dia de hoje, queria convidar vocês para abrirem em 2 Coríntios, capítulo 3, para lermos os versos 6 até 11. Também são citados como argumentos de que a lei teria caído na cruz. Mas não é assim. 2 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 11. Aqui diz assim: o qual nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por quê? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Por quê? Se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Quando ele começa a falar da letra que mata, no verso 7, é dito que essa letra foi aquela gravada em pedras, ou seja, está se referindo aos 10 mandamentos do Sinai. Em que sentido a letra mata? O próprio apóstolo Paulo já explicou no livro de Romanos. Eu peço para vocês manterem marcado aqui em Coríntios e abrirem comigo em Romanos, capítulo 7. Olha lá. Romanos 7, verso 9. E eu, há algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quando eu estava na ignorância, eu não sabia o que era certo e o que era errado, eu fazia o que bem entendia. Mas quando eu li a lei de Deus e entendi que a minha conduta era proibida pela lei, eu já entendi, eu sou um pecador. E a alma que pecar, esta morrerá. Eu sou um transgressor da lei. Eu só pude saber que era transgressor quando eu conheci a lei. Certo? Por exemplo, a criança é muito curiosa, né? Nós andamos com a criança, eu vejo pelas minhas, e aí passamos no sinal vermelho, e aí a criança pergunta, papai, por que tem que parar quando o sinal fica vermelho? Ah, porque a lei diz que quando o sinal fica vermelho, nós temos que parar o carro, certo? Até aquele momento a criança desconhecia a lei, por isso ela pergunta, papai, por que tem que parar quando o sinal fica vermelho, certo? Mas a partir daquele momento ela foi instruída na lei. E quando ela é instruída na lei, se a partir dali, em algum momento, ela cresceu e ultrapassou o sinal vermelho, como um carro, ela é transgressora da lei, sabendo que é transgressora, certo? Está sujeita à multa. Assim acontece com a lei. A letra da lei mata só nesse sentido, é que ela mostra que a consequência da minha desobediência a ela é a morte, certo? Mas aí, em 2 Coríntios, capítulo 3, é dito assim, a letra mata e o Espírito faz o quê? Vivifica. Ok. Então o que vivifica é o Espírito. Tá bom. O que é que o Espírito faz? Para onde que ele me guia? Vamos abrir Romanos 8. Desde o verso 1 vai facilitar. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então está falando de quem está no ministério do Espírito. Verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida, o ministério do Espírito me livra do pecado. De que forma? Porque agora eu posso pecar? Porque agora eu posso transgredir a lei livremente? É assim que ela me livra? Não, de jeito nenhum. O objetivo dela está no verso 4, olha lá. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo o Espírito, anda na lei, anda na obediência à lei, na obediência aos mandamentos. E a sequência do texto deixa isso claro, verso 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Do que Paulo está falando? Veja no verso 7.
porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E por que a inclinação da carne é inimizade? Pois não é sujeita à lei de Deus. Então existem duas inclinações: a inclinação da carne e a inclinação do espírito. O não convertido está em qual inclinação? Da carne. E o convertido está em qual inclinação? Do espírito. A inclinação da carne é inimizade porque ela não está sujeita à lei de Deus. Então a inclinação do espírito é o contrário, certo? Ela vai estar sujeita à lei de Deus. Conclusão: quem é guiado pelo espírito anda em obediência à lei. Se submete aos 10 preceitos dos 10 mandamentos de Deus proferidos no Sinai, entre eles o sábado do 4º mandamento. A propósito, para encerrarmos a mensagem de hoje, nós vamos dar continuidade na próxima ocasião, mas eu convido a você para abrir comigo um texto, em especial você que pela primeira vez está se deparando com esse tema e tenha talvez ainda muitas dúvidas em relação a sábado versus domingo. Será que Deus determina que na vida eterna, lá na eternidade, as pessoas vão guardar o sábado? Eu te convido a ler comigo Isaías, capítulo 66. Isaías, capítulo 66, versos 22 e 23. Isaías 66 é o último capítulo deste livro. Verso 22. Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de entrar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Quando Deus fizer novos céus e nova terra, quando a história do pecado e da transgressão da sua lei acabar, então os seus santos, os seus fiéis, todos os sábados se reunirão para adorar a Deus, seguindo o exemplo que já haviam dado aqui na terra, seguindo o costume de Jesus, relatado em Lucas 4, verso 16, seguindo o costume de Abraão, que guardou os mandamentos e as leis em Gênesis 26, verso 5, que foi mencionado, e seguindo aquilo que foi prescrito a Adão e Eva em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. O sábado, que desde o princípio da nossa história como humanidade foi estabelecido, será para sempre e eternamente guardado como o dia que o Senhor abençoou e santificou. Amém. E aqui ficou o apelo. Quem deseja dizer hoje: Senhor, eu quero também santificar este dia. Eu quero receber a bênção que o Senhor preparou para este dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então nos ajoelhar e vamos orar. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, Criador de todo o universo, nós te agradecemos porque deixaste um dia como memorial para que nós lembrássemos de que Tu és o Criador, de que Tu és o soberano das nossas vidas e de que após uma semana de 6 dias de criação, o Senhor nos deu o exemplo, descansando no 7º. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, neste dia conferido a toda a humanidade, pedimos que o Senhor abençoe o Teu povo em toda a terra, em especial aqueles que se ajoelham diante da Tua augusta presença, suplicando as Tuas bênçãos, reconhecendo que são pecadores. Amém, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e guia-nos para que possamos fielmente guardar este dia que o Senhor separou para a Tua honra e glória. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, e que por meio
da obediência a este mandamento, o quarto da tua santa lei, que é imutável e eterna. Por meio desta obediência, venha o Senhor a santificar o teu povo na terra e prepará-lo para que seja a igreja triunfante dos últimos dias, Amém. para que seja a igreja preparada para o arrebatamento, Amém. a igreja que receberá o teu Filho amado de braços abertos, quando os céus se abrirem, as nuvens se romperem no horizonte, e ele com a sua hoste de anjos vier buscar a tua grei, os teus escolhidos. Amém. Te rogamos estas bênçãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.